Olá, na TV Embelezar estamos trazendo uma entrevista que você vai ficar apaixonado. Vai ser interessante tanto para as pessoas que não são profissionais da área da beleza, do embelezamento e da saúde, quanto para as que são. Por quê? Nós vamos hoje entrevistar um cirurgião plástico jovem, mas com muitas habilidades, formações, especializações, e nos recebe aqui no consultório dele para esclarecer para nós não só o aspecto da beleza e saúde da pele, mas também onde estão as áreas que se interligam, né? A dermatologia, a cirurgia plástica, o que está acontecendo, por exemplo, com a cirurgia bariátrica. Os homens estão fazendo ou não cirurgia plástica? Nós vamos descobrir também, não são só as mulheres, tá? Então, estamos muito contentes, muito honrados, e vou apresentar a vocês, então, o Dr. Diogo Luiz Coelho, que é o cirurgião plástico, e vai dar um cumprimento a todos vocês. Olá, obrigado, Elizabeth. É um prazer recebê-los aqui na minha clínica. Olá, internautas, quem estiver aí nos ouvindo e vendo. Eu sou o Diogo Luiz Coelho, sou médico cirurgião plástico, sou formado em Medicina pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto. Tenho 2 anos de cirurgia geral também por São José do Rio Preto, 3 anos em cirurgia plástica pelo Hospital Servidor Municipal aqui de São Paulo e fellow em reconstrução mamária pelo Hospital Pérola Baitum aqui de São Paulo. Atuo em consultório particular na região do Paulista e também na Anália Franco. Muito bem, ele já deu até um breve currículo, olha só que maravilha. Agora sim, o que foi que o motivou especificamente a fazer essa especialização em cirurgia plástica? Bom, a medicina sempre foi um sonho, né? Desde criança. Eu acho que a plástica em si, ela começou quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu fiz a minha cirurgia plástica, eu tinha orelha de abano, e isso foi algo que mudou muito a minha vida, o jeito de eu lidar, de eu me relacionar com as pessoas. Então acho que isso foi aí o empurrão aí final para eu decidir fazer cirurgia plástica, e me deu aquela visão da cirurgia plástica para ajudar, porque às vezes fica aquela imagem de muita superficialidade, mas foi uma cirurgia que me mudou muito internamente e também externamente, de uma forma de relacionar com as pessoas. É que ela pode ser de alguma forma corretiva, digamos, né? Do ponto de vista de algumas condições desde o nascimento, como a senhora está dizendo, mas também são situações às vezes que adquiridas através de acidente, enfim, ficam alguma coisa que a pessoa não se sente feliz, né? Sim, a cirurgia plástica é muito ampla. Ela tem a cirurgia reparadora e estética. Na cirurgia reparadora tem a parte de correção de reconstrução mamária, queimados, fissuras labiopalatinas, e tem toda a gama aí de estética que hoje em dia está muito em voga. Então é uma área muito grande e abarca muitas subespecialidades. Vamos pensar primeiro assim em algumas coisas que eu tenho a impressão que estão no campo da dermatocosmiatria, mas porém pode chegar um momento que vai entrar a cirurgia plástica. Pode ser que eu esteja equivocado ou não. Sim. Precisamos da sua experiência. Então vamos dizer, melanoma, remoção de tatuagem, vitiligo, rosácea, psoríase e até as queimaduras. Correto. Então vamos tentar dividir. O que mais está habituado o tratamento para o dermato especificamente? Sim. Os colegas dermatos, geralmente nós atuamos em muitas áreas em comum, né? Não necessariamente a gente precisa ter essa divisão, essa dicotomia de um faz isso, o outro faz aquilo, né? Mas na prática clínica, algumas áreas são mais de atuação do dermatologista e outras do cirurgião plástico, mas temos muito em comum, né? Então, por exemplo, assim, tumores de pele. A gente tem o carcinoma espinocelular, o melanoma, como você citou, o basocelular, que são os tumores de pele mais comuns. O cirurgião plástico e o dermatologista ambos tratam essas patologias, né? Por exemplo, a cosmiatria, toxina botulínica, preenchedores, peelings, cirurgiões plásticos e dermatos tratam, né? Queimados, alguns dermatos tratam, principalmente as queimaduras um pouco mais superficiais, mas os centros de queimados geralmente são conduzidos geralmente por cirurgiões plásticos. Então, acho que são muito mais áreas comuns do que
incomuns entre essas duas especialidades. Geralmente são especialidades que caminham juntas, não tem por que ter rivalidade ou briga nesse sentido. A remoção de tatuagem? Remoção de tatuagem geralmente são por lasers, né? Muitos dermatologistas e muitos cirurgiões plásticos fazem, então é uma área comum. E às vezes a pessoa vai fazer a remoção de tatuagem por questão estética ou também por questão de saúde, porque se vê tantas pessoas tatuadas e tem algumas querendo exatamente... Geralmente é mais estética, a gente vê de repente muitas pessoas que se arrependem, né? Tanto do ponto de vista emocional, às vezes de relacionamento, de tatuar o nome do parceiro e de repente aquele relacionamento acabou, né? Ou às vezes pode atrapalhar, infelizmente a gente sabe que existe muito ainda preconceito com relação à tatuagem, às vezes pode atrapalhar em algum trabalho ou outro especificamente, mas eu percebo hoje em dia que é mais na parte de relacionamento, alguém que tatuou o nome de um ente querido que agora não é mais tão querido assim. Ex-querido. Mas doutor, agora vamos fazer um pouco de fofoca aqui, de homens e de mulheres. Até agora eram só as mulheres que estavam fazendo cirurgia plástica, então a gente vai tentar rememorar quais as que estão mais atuais. Claro. Mas há os homens também que estão fazendo e a gente está super curiosa para saber o que eles estão se embelezando, tá? No meu consultório e de uma forma geral, até as pesquisas vêm mostrando, e colegas que a gente conversa, cada vez o homem está mais vaidoso e também querendo melhorar a sua aparência. Né? No meu consultório, que o homem mais procura geralmente, vamos supor, as top 5, assim, geralmente é blefaroplastia, que é a correção das bolsinhas, o excesso de pele ao redor dos olhos, né? Homem, mas principalmente numa idade um pouquinho menor, 6, 7 anos, a correção da orelha de abano, que é a autoplastia, a lipoaspiração, né? Quem não quer ter um corpo mais bem torneado, melhor delineado, né? A lipoaspiração, e a própria abdominoplastia em si, né? O homem cada vez vem procurando mais, além dos tratamentos estéticos para melhorar a pele, algo nesse sentido. Também tem casos que eu li, né? Não sei se está correto, Sim. Que seria para fazer como se fosse esse músculo peitoral, que põe o silicone, né? Também como funciona essa parte muscular aí, esse peitão? Não, você lembrou muito bem, a parte peitoral do homem incomoda muito, inclusive está aí nesses top 5 que eu não tinha citado antes, mas a principal que eu noto é a correção, na verdade, da ginecomastia, que é um homem com um pouco de seio, que pode começar ali, às vezes na infância, principalmente pré-adolescência, e isso não retornar mais. Então, a maior procura para a correção do tórax é da ginecomastia, e a maioria dos casos a gente consegue corrigir, às vezes com lipo, em alguns casos a gente precisa retirar o excesso de pele, né? Mas realmente, para a correção do tórax é mais procurada a ginecomastia. É lógico que o homem que às vezes não tem tanto tempo de malhar, ou tem muita dificuldade na academia de conseguir um aumento do músculo peitoral maior, que é esse músculo forte que a gente tem na região anterior do tórax, a gente tem a prótese masculina, né? Não é tão procurada assim, mas cada vez tem se procurado mais. É uma prótese de silicone que geralmente é colocado atrás do músculo peitoral. Ela tem um formato diferente da prótese feminina, né? Que às vezes é mais redonda ou cônica, ou até mesmo às vezes em formato de gota. Ela tem um formato bem característico que molda exatamente o músculo peitoral. E também, no caso, existem as questão do campo sexual, né? Quais as que estão mais comuns? Não digo assim na troca do sexo ou das novas tendências, digamos assim, né? Que às vezes a pessoa tem que ficar adaptada à sua questão de gênero, né? Sim, também entra a cirurgia plástica aí, né? Correto. Mas os homens normalmente também estão fazendo algumas coisas mais que eu soube lendo lá, porque nós temos um espaço homem, eu tenho que ler também, né? Então nós temos aí também algumas correções na área sexual. O que é que eles estão mais fazendo para a gente ter uma ideia aí? Eu vou falar da minha experiência. Geralmente homens, quando me procuram a gente vamos chamar assim de região íntima, né? Às vezes pubis, essa região, geralmente é a lipo, no meu caso a lipo do pubis, né? Às vezes o homem que tem um excesso muito grande de gordura localizada nessa região, onde eu mais atuo ali, a gente vai fazer uma lipo um pouco mais delicada nessa região. Na região íntima feminina, isso tem uma procura maior, né? Que é a cirurgia, o nome técnico dela é a linfoplastia, e ela é para a ressecção do excesso dos pequenos lábios, né?
Isso realmente é uma das maiores procuras do consultório do cirurgião plástico, é a linfoplastia, para melhorar a região íntima da mulher. Agora, no caso, assim, não é a sua especialidade, as cirurgias assim dos transgêneros, essa área assim, né? Isso, aquilo que a gente estava conversando de subespecializações, né? Tem cirurgiões plásticos que fizeram essa subespecialização da cirurgia de mudança de gênero, né? No Brasil, eu noto mais que os urologistas que têm feito, mas tem colegas cirurgiões plásticos que fazem. Nos Estados Unidos também tem muito cirurgião plástico que faz, mas fica entre cirurgia plástica e urologia. No Brasil, eu percebo mais urologistas fazendo essa subespecialidade. E no caso que nós já entramos no campo da cirurgia íntima feminina, agora o que elas ainda continuam fazendo mais? Vamos pensar, a prótese mamária. Isso, geralmente redução. Os campeões são... que na cirurgia da mama nós temos várias opções, né? Acho que o principal realmente é a mama de aumento, mamoplastia de aumento, que é a inclusão de prótese de silicone. Tem a mastopexia, que é a cirurgia de erguimento das mamas, é aquela paciente que gosta do volume das mamas, mas a mama cedeu, está mais baixa, então ela só quer erguer, então essa é a mastopexia. Tem a mamoplastia redutora também, que é muito procurada, são aquelas mulheres com a mama muito grande, que pesa, dores nas costas, o sutiã machuca, às vezes dá assadura embaixo dos seios, então a gente tem essa cirurgia para reduzir o tamanho e também melhor posicionar a mama. E depois, no caso, as pessoas que têm câncer, quem é que vai fazer a correção, digamos assim, da área do embelezamento, da área plástica? É o próprio da especialista da cancerologia, ou ela é conduzida para o cirurgião plástico, ou ele tem que exercer as duas atividades? Assim, geralmente quando a gente fala em câncer, especificamente a mama, sim, geralmente quem inicia o tratamento é o oncologista e o mastologista, e depois a reconstrução geralmente fica a cargo do cirurgião plástico. Tem também os cânceres de pele, né, que a gente tinha conversado, que aí pode ser a área de atuação do dermato ou também do cirurgião plástico. E lembrando também das top cirurgias mais feitas, a gente conversou das cirurgias da mama, mas também tem a lipoaspiração, a abdominoplastia, né, que também são cirurgias que sempre estão muito bem ranqueadas em termos de volume, são muito procuradas. E agora, tantas pessoas obesas no país, e tá assim, olha, no meu círculo de amizades, atualmente, eu conheço em torno de umas 5 pessoas que fizeram bariátrica, inclusive mulheres, né? Correto. E o que eu estou percebendo é que depois da bariátrica elas estão fazendo cirurgia plástica, né? Estão rejuvenescendo o osso e tal. É conjugado mais ou menos isso, é um trabalho junto com... que os senhores têm junto com gastroenterologia, como que funciona essa parte aí? Primeiro falando assim da obesidade, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, né? Tem trabalhos que mostram que mais de 50% da população está acima do peso, isso é um número muito alarmante, né? Junto com a obesidade a gente sabe que vem as doenças cardiovasculares, aumenta o risco de diabetes, né? Então, não é só estar acima do peso, é as consequências de estar acima do peso, né? Geralmente, existem os critérios para o paciente ser eletivo para realizar a cirurgia bariátrica, lembrando que quem faz a cirurgia bariátrica não é o cirurgião plástico, é o cirurgião do aparelho digestivo, né? Existem diversas técnicas, as principais são o sleeve gástrico e o bypass, né? Geralmente esse paciente que chega para o cirurgião plástico, ele chega depois de mais ou menos 1-2 anos de cirurgia. Foi aquele paciente que geralmente tentou mais de 2 anos fazer regime, perde peso, ganha peso, mas mantém a obesidade mórbida, que é o índice de massa corporal acima de 40, né? É aquele paciente que passou por toda aquela triagem psicossocial e ele estava eletivo a fazer a cirurgia bariátrica a fim de reduzir riscos, né? Aqueles riscos que eu já comentei, de doenças cardiovasculares de uma forma geral. Então, geralmente o paciente fez a cirurgia bariátrica, ele vai ter aquela perda de peso, logo após ele começa a ganhar um pouquinho e estabiliza, fica aquele platô. Quando o paciente chega nesse platô de estabilização do peso, que geralmente ele tem que nos procurar. Em média, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda aí um platô, um período aí de estabilidade do peso de 3 a 6 meses para ele estar apto a fazer
a cirurgia plástica dele, a cirurgia do contorno corporal, que a gente chama, que é a cirurgia do pós-bariátrico. O que mais assim que eles tiram? As pernas do abdômen, do braço? Isso. Onde que começa a tirar? Como é que começa? Qual é a primeira parte? Isso. Antes de eu responder, eu queria falar que assim, uma cirurgia bariátrica, às vezes vira 5, 6 cirurgias plásticas. Como que é isso? As principais cirurgias do pós-bariátrico é abdômen, acho que em primeiro lugar, todo mundo quase todos os pacientes que operam a cirurgia bariátrica com excesso muito grande de pele na região, tanto às vezes anterior do abdômen quanto nas costas. Então a principal cirurgia, acho que do pós-bariátrico, na minha opinião, é a abdominoplastia. E fica muito tempo para recuperar, doutor? Assim, geralmente, é lógico que cada indivíduo... É região de movimento, né? Em termos de movimento, às vezes voltar para o trabalho, lógico que depende da atividade que o paciente exerce, mas geralmente 30 dias é um tempo muito bom de recuperação. Tá ótimo, né? Aí eu acho que a segunda cirurgia que o paciente pós-bariátrico realiza é a mamoplastia, ou às vezes mastopexia com prótese, né? É a correção da mama, tirar o excesso de pele da mama. A gente tem também a cirurgia que é a dermolipectomia de braço, que é retirar o excesso de pele que fica realmente nos braços. Tem a dermolipectomia de coxas, né? Que é retirar o excesso de pele nas coxas. Tem a torsoplastia, que é a região dos dorsos. Realmente fica às vezes um excesso muito grande de pele na região das costas do paciente que precisa ser retirado. E lógico, às vezes glúteos, a cirurgia íntima deve tudo mexendo. O corpo todo, quando o paciente, às vezes tem pacientes que emagrecem 40, 50, 60 quilos, então todo o corpo passa por um processo muito grande de flacidez, de excesso de pele. Então às vezes o rosto, a gente tem que fazer lift, também, né? Excesso de pálpebra, então sobra realmente pele em vários locais do corpo. Aí a gente sempre, eu gosto sempre de começar com o paciente e falar onde mais te incomoda. O abdômen, a mama, geralmente é assim, é lógico que no planejamento cirúrgico é importante a gente às vezes definir uma área prévia, até mesmo pensando no pós-operatório do paciente, mas geralmente eu gosto de começar pela queixa principal do paciente. E quanto tempo no total fazendo as cirurgias e parando o período para repouso e recuperação? Vai que um ano e meio, total? É isso, por aí a gente pensando às vezes no pós-operatório de 30 dias para uma cirurgia, mais uns 2, 3 meses entre uma e outra, eu acho que por aí. É lógico que nem todos os pacientes querem passar por todos esses procedimentos, como eu falei. Então às vezes o paciente só quer fazer a mama, ou às vezes a mama e o abdômen e está satisfeito com o resto, entendeu? Então tem que sempre ser conversado, uma conversa muito franca entre o paciente e o seu médico para fazer todo um planejamento. Bom, isso é maravilhoso, a gente aprendeu bastante mesmo, né? Porque se ouve falar, a pessoa não tem nem noção do tempo que vai levar, quanto que precisa corrigir depois, não é? Hoje em dia eu noto que às vezes na internet, às vezes tem um excesso de muita informação, mas às vezes a gente não sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, e tem também a parte assim de implantes de cabelos, hoje tem também esse movimento que está fazendo, eu esqueci o nome aqui que tira essa parte para facilitar, para não ficar aqui, né? Nós temos também a plástica de lábios, quer dizer, tem muitas coisas que estão só no campo estético mesmo, né? O que o senhor tem para dizer dessa parte de face que está cabelos? Tem o transplante capilar, né? Muito procurado aí, que a gente estava conversando da saúde do homem, e seu site abrange muito também a saúde do homem, também tem um transplante capilar, a gente entra de novo na área de atuação, tem cirurgiões plásticos que fazem, dermatologistas que fazem, né? E para o rosto a gente tem hoje em dia uma infinidade de procedimentos cosmiátricos que não necessariamente o paciente precisa fazer uma cirurgia, né? Então, para a correção das rugas do rosto, né? A gente tem a toxina botulínica, hoje em dia a gente sabe que o rosto ele passa pelo processo de envelhecimento, tanto uma perda de elasticidade, de colágeno e também uma perda óssea. Então, os tratamentos cosméticos hoje para o rosto visam muito atuar nessa área. Então, tem os preenchedores, com a substância ácido hialurônico para dar volume para o rosto, para estimular a qualidade da pele, a gente melhorar o colágeno. A gente tem hoje em dia o Sculptra, Elancê, microagulhamento, né? Então, hoje em dia a gente tem muitas opções cosméticas não cirúrgicas para a melhoria da pele e do rosto de uma forma global, né? Decididamente foi uma aula não só de beleza, mas a interação, né, das profissões médicas, e, enfim. Mas aí nós temos também, junto da sua área, eu creio que são coadjuvantes,
esteticistas, os massagistas, né, que também vão estar aí sim. junto. Enfim, a beleza, digamos assim, que é trabalhada pela outra categoria, né? Que são partners, provavelmente também, né? Uma massagem para relaxamento vai tranquilizar, né? A massal, né? Que também vai tirar aquela ansiedade toda da pessoa, né? Não, eu costumo dizer para minhas pacientes que assim, o sucesso de uma cirurgia depende de um pré-operatório bacana, uma cirurgia adequada e um pós-operatório ótimo, né? E atuando nessa área nós temos muitos colegas, né? Eu tenho uma frase para mim que assim, às vezes para a gente brilhar a gente precisa que outras pessoas brilhem. Então eu preciso de um anestesista muito bom, eu preciso de um colega, um cirurgião plástico auxiliar me ajudando, eu preciso de uma fisioterapeuta experiente para ajudar meus pacientes no pós-operatório, entendeu? Eu preciso de uma instrumentadora, o pessoal da enfermagem que vai acompanhar tanto às vezes no intraoperatório quanto no pós-operatório no hospital. Então, a cirurgia, os procedimentos cirúrgicos de uma forma geral são sempre uma equipe multidisciplinar. Até o psicoterapeuta, né? Para fazer com que a pessoa tome a decisão, claro, e se aceite depois, né? Porque ela é uma mudança também sobre si mesma, né? Sim, igual a gente estava falando da cirurgia bariátrica, elas têm que passar antes de fazer a cirurgia com acompanhamento psicológico, nutricionista. Então, assim, sempre nós temos que ter ao nosso lado uma equipe multidisciplinar adequada para a gente ter um sucesso. É uma beleza com trabalho coletivo e depois a busca do bem-estar, de que a pessoa fique sempre com aquela motivação de se sentir bem e bela, né? Quer dizer... Todas as partes da equipe são engrenagens importantes para essa máquina toda funcionar. Esse aqui é muito interessante porque não são só as profissões que estão no campo acadêmico, digamos, da saúde, como o senhor reporta, mas também nos campos técnicos, tecnológicos, né, da esteticista, dos cabeleireiros, que hoje já tem formações também já em nível superior, não é? E nada como deixar uma pessoa feliz também, se olhar assim bem maquilada, com uma roupa chique. Quem que não quer olhar para o espelho e gostar do que está vendo, né? O cabelo bem com bom corte, uma barba maravilhosa, não é por aí? Claro. Então, doutor, eu tenho muito a agradecer o seu tempo, a sua boa vontade de conversar conosco. E deixo então assim, para o senhor encerrar com as suas despedidas, se o senhor faz palestras, se tem algum livro, quer indicar algum site, fique à vontade aí para o seu público. Eu que queria agradecer os internautas aí que estão nos vendo, queria agradecer a você, Elizabeth, a sua equipe por ter comparecido aqui no meu consultório, ter dado esse prestígio todo. E eu acho que hoje em dia nós temos aí as mídias sociais, a internet, que são grandes facilitadores, né? Então acho que quem quiser agendar uma consulta, tirar algumas dúvidas, tem o meu site www.diogocoelho.com.br, tem o meu Instagram, @dr.diogocoelho, meu Facebook também é dr.diogocoelho. Então estou à disposição aí para poder tirar mais dúvidas de vocês. Nós estamos muito gratificados e eu razão especificamente por esse atendimento, tá? Que o senhor abriu brecha na sua agenda para nos atender, nos motiva, nos orgulha muito. E então estamos agradecendo ao senhor, estamos agradecendo a cada uma dessas almas maravilhosas que ficam aí assistindo a TV Embelezar para saber qual que é a próxima novidade, né? Olha, hoje nós abordamos bastante assuntos e ficamos descobrindo como que os homens estão preocupados também com a beleza íntima, como é que eles estão se embelezando na área também da estética, né? Cirurgia estética. E assim também nós mulheres estamos ficando mais encorajadas, porque estamos vendo que tem um trabalho hoje, né, adiante também, não só da saúde, digamos assim, que de certa forma está buscando, né, mas também essa beleza, mas com acompanhamento multidisciplinar, né, que tem um equilíbrio psicológico, nutricional, acompanhamento. Então eu acho que é muito interessante essa abordagem e com certeza muito útil para todas nós, para todos nós. Então agradeço muito a atenção de cada um de vocês, cada uma, e um grande beijo no coração. Até a próxima edição da TV Embelezar.